Por que uma horta urbana? Bom, a cidade que incorpora a função alimentar, ela mantém e amplia os serviços ecossistêmicos locais. Ela constrói uma diversidade socioambiental, criando um intercâmbio entre o que é natural e o que é de origem antrópica. Ela aumenta a biocomplexidade da cidade, né? Se entendemos a cidade como um ecossistema, então sabemos que a cidade depende dos seus fluxos de energia e matéria e da informação, dos fluxos de informação também, para poder sintetizar e ofertar esta demanda de serviços ambientais urbanos, para com isso, de fato, garantir uma melhor qualidade de vida para os seus habitantes, né? Se pensamos nas políticas públicas que estão voltadas para a sustentabilidade urbana, elas estão sempre buscando instrumentos que possam manter não só a capacidade de resiliência da cidade, mas que possa também otimizar a qualidade dos fluxos de recursos na cidade, né? Nessa perspectiva, a agricultura urbana ela é extremamente importante, né, para o fornecimento não só de uma matriz mais diversa de alimentos na cidade, mas também para colaborar com a melhor vida para os produtores urbanos e periurbanos, né? O próprio Comitê de Agricultura da FAO, da ONU, a Cúpula Mundial que aconteceu de alimentação em 2002 e mesmo a força-tarefa de alto nível da ONU sobre a crise alimentar em 2008, elas preconizam a agricultura urbana como uma estratégia para a redução da insegurança alimentar urbana e para que a gente possa construir cada vez mais cidades mais sustentáveis e mais resilientes à crise alimentar que tem se agravado de sobremaneira em vários locais do mundo, né? As hortas urbanas, elas, além disso, contribuem para criar uma relação de pertencimento, né, com a terra, com aqueles espaços públicos, principalmente os espaços públicos que estão abandonados. A vizinhança, ao construir as suas hortas urbanas, elas criam relações de pertencimento, de vizinhança muito mais próximo. Então, há um cuidar maior do espaço externo às residências, externos aos espaços de trabalho, né? Você, com isso, também fortalece o poder público local, fortalece a relação de cidadania a cidadania ativa, né? Hortas em espaços como escola têm se mostrado extremamente importantes para ampliar a oferta de alimentos para as crianças e principalmente fazer com que elas, na realidade, se interessem por uma qualidade, uma quantidade maior, mais diversificada de alimentos, porque os alimentos da horta da escola vão necessariamente acabar fazendo parte da merenda, e aqueles alimentos, eles foram produzidos pelas crianças, elas viram aquilo crescer, elas vão conhecer aqueles alimentos, elas vão poder saber o que aquilo significa, e claro, no processo de crescimento, a gente pode sempre ampliar a curiosidade da criança para que ela também queira provar esse alimento, né? E fazer com que esse alimento seja servido de formas diferenciadas, né? Fazer com que ela possa fazer uma busca, inclusive, das diferentes maneiras que a gente pode utilizar ou aguçar o nosso paladar para um cardápio diferenciado alimentar, muito mais colorido, muito mais que pode ser muito mais divertido também, né? Nesse aspecto,
é possível também a gente começar a lidar com as punks, né? As plantas alimentícias não convencionais. Hoje a gente tem um grupo grande se espalhando por todas as cidades brasileiras, e a premissa do punk, ela é muito interessante, né? Porque tudo que hoje a gente convencionou dizer que é alimento e a gente não consegue nem imaginar que possa ser outra coisa, em algum momento da história, em algum lugar do mundo, aquilo foi mato, né? Foi considerado mato, ou até uma erva daninha, né? E há um grupo hoje no Brasil, e nós temos até uma das pessoas que é responsável pelo primeiro livro lançado, o professor Lorenzi, é um botânico aqui bem próximo, Instituto de Botânica de Nova Odessa, que junto com o professor Knupp, né, que trabalha no Instituto Federal de Manaus, escreveram então o primeiro livro que apresenta, né, as punks brasileiras. Aqui, ó, um livro para vocês conhecerem. Eu acho que é um livro interessante da gente ter, porque eles tiveram eles fizeram um trabalho muito interessante, porque eles buscaram conversar com renomados chefes e cozinheiros brasileiros, para não só saber do valor nutricional daquele alimento, mas para criar paladar. Então este é um livro que você pode sair andando pela rua, olhando o que você ainda considera como erva daninha, ou pelo mato, coisas que você acha que não são comestíveis, não só reconhecer, porque há fotografias, mas também há uma série de possibilidades de produzir pratos extremamente saborosos com esses novos alimentos, né? Alguns são considerados, eles se perderam, porque acho que algumas pessoas, como eu, por exemplo, jamais vai dizer que é um alimento não convencional, uma taioba, um ora pronobis. Eu vou passar aqui para vocês a hortinha que eu tenho na minha casa, por exemplo, ela tem um ora pronobis lá. Fico muito feliz que eu consegui crescer um pezinho de ora pronobis. Não dá para muita gente se alimentar, mas eu eventualmente consigo ali uma refeiçãozinha, colocar um ora pronobis no meu arroz, né? Taioba, hibiscos, vocês se olharem em detalhe depois a capa, vocês vão ver que uma coisa, pitaia, que é uma planta que todo mundo come, achando que é uma coisa que só vai ter na Colômbia, na realidade é a fruta do mandacaru, né, do nosso mandacaru, né? Então tem coisas muito diversas que, quando a gente começa a ter uma horta próxima da gente, principalmente uma horta num espaço como escola, a gente pode ampliar em muito, né, a diversidade de ações e trazer com que essa nova geração possa não só resgatar hábitos que com certeza outras gerações da sua família já tiveram, como também ampliar em muito esses hábitos, né? Uma das características que se tem discutido muito, uma das formas que se tem pensado muito em construir as hortas urbanas, é pensá-las na perspectiva da permacultura, né? Porque se entende que a forma como a gente constrói a permacultura, ela é um sistema que vai integrar ao mesmo tempo não só as pessoas, mas o espaço que ela habita, as plantas, os próprios animais, porque a gente pode fazer uma permacultura junto até com um pequeno galinheiro, ou se a gente for fazer uma fonte, né, para poder manter ali um pequeno reservatório, você pode também ter animais ali, e nessa perspectiva você cria estruturas muito mais sustentáveis, né? E sempre mais biocomplexas, né? Então, o que é mais interessante também da horta urbana é que a gente pode ter horta em qualquer lugar, né? A gente pode fazer de uma praça abandonada uma horta, a gente pode fazer de um canteiro central abandonado numa via uma horta. Nós podemos transformar pequenos parques, né, e ter vários espaços de hortas nos parques municipais. Podemos ter horta em telhados, né, nos famosos tetos verdes. Podemos fazer hortas verticais, tanto externas às edificações quanto internas. É óbvio que nessas situação, quando a gente traz
para dentro das paredes, né, e do telhado de qualquer edificação. Uma horta tem alguns cuidados que a gente tem que ter diferenciados, mas é possível fazer isso, né? É possível, ao meio das nossas flores, ou criar flores também que sejam comestíveis, por que não? A gente misturar verduras com flores, com legumes os mais variados, e começar a descobrir, inclusive, que todos esses alimentos também têm flores, né, muito bonitas, têm folhas muito interessantes, né? Acho que tudo isso é um grande aprendizado. E um passo além disso é começarmos a ter árvores que sejam pomares, fazer com que a cidade inteira seja um grande espaço em que se possa se alimentar também dela, além de desfrutar de todas as benesses, né, que essa biocomplexidade pode nos trazer em relação à melhoria do microclima local, em relação a fazer com que a cidade possa ofertar serviços ambientais e fazer com que a cidade também passe a contribuir para minimizar, né, esses problemas todos que a gente está tendo com a crise climática, que com certeza deixa todos nós numa situação de preocupação muito grande, porque não se esqueçam que há menos de uma semana, né, na quarta-feira, se não me engano, no dia 12 de agosto, nós passamos, 12 de agosto deste ano, de 2016, nós passamos a consumir mais do que uma terra. E não existe plano B, porque a gente não tem planeta Terra B, né? Então, a horta urbana é mais do que bem-vinda para nos ajudar a minimizar parte dessa catástrofe que parece que a gente anda caminhando em direção a ela. Obrigada.